23 alunos, beleza. Estão acessando de pouco em pouco aí. Então, turma, estava comentando, né, que nossa aula hoje nós vamos iniciar a parte de aprender como é que funciona o DQL, né, a linguagem de consulta de dados, tá? Particularmente, é uma das partes que eu acho mais bacana, mais interessantes no quesito de banco de dados, né? Não que as outras que vimos não fossem, mas a parte de DQL é onde nós podemos colocar toda a nossa inteligência ali para melhorar a questão do negócio. Então, até então nós vimos a parte de DDL, que é a construção, né? Os comandos create, o alter e o drop. Fizemos a construção do nosso banco, com as tabelas, as chaves estrangeiras e tudo mais. Aí depois, nas duas últimas aulas, vimos a DML, né, que é a linguagem de manipulação de dados, onde aprendemos ali um pouquinho do comando insert, update e delete. Inclusive, né, vocês fizeram bastante insert, principalmente, com aquela planilha que eu havia passado para vocês. E aí, na aula passada, nós vimos o update, o delete, como é que ele funciona, né, algumas regras, que as regras lá são importantes, para você principalmente não esquecer a cláusula where, e algumas regras para você deletar, enfim, né, porque se tiver vínculo de chave estrangeira, ele não vai permitir, ele vai dizer que você não pode excluir determinado dado, porque ele está referenciado em uma outra tabela. E aí hoje a gente entra na parte de seleção de informações, né? É onde a gente pega os nossos dados, faz ali algumas buscas, e a partir disso a gente consegue extrair algumas informações bem a cara aí do que faz um DBA, né? E traz aí essas informações para melhor gerir o negócio ou para dar algum feedback para a equipe de marketing ou para a equipe de gerência, né? Sei lá, se o seu patrão quer saber como é que estão os gastos e os valores recebidos no decorrer da semana. Então, tudo isso a partir desse levantamento de informações que a gente vai começar a ver hoje, tá bom? Alguém quer tirar alguma dúvida das aulas anteriores? Está tudo tranquilo? Posso, então, mandar brasa a partir daqui, com a parte de consultas? Pode. Professor, se tiver um tempinho no fim da aula, o senhor pode me mostrar como eu exporto a tabela a partir de uma já pronta? Claro, agora. Já mostro agora no início. Vamos lá, então. Tá bom, obrigada. Nada. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já apareceu aí? Sim. Beleza. Então tá bom, turma. Como de costume, né, abri aqui o meu champ para ele poder executar o meu serviço do MySQL. Se de repente você tiver instalado o servidor do SQL mesmo, você não precisa, né? Acho que isso daí já está beleza para vocês. E vou abrir aqui o meu MySQL, já tinha deixado ele aberto aqui para verificar se a minha base estava construída. Então, minha base está aqui construída, né, de acordo com as aulas passadas, que é a DDL e a DML, com as inserções. E hoje a gente vai falar aqui da DQL, tá? Antes disso, eu vou só fazer o seguinte, pessoal. Quem está acompanhando, né, lá o grupo no WhatsApp, a Evelyn tinha perguntado qual era o programa que eu utilizo para fazer a modelagem, né, de acordo com aquilo que eu tinha mandado para vocês, e é o próprio MySQL Workbench aqui, beleza? Que eu utilizo para fazer modelagem também. Então, ele tem uma outra opção que não é só essa opção de código. Se nós viermos aqui no menuzinho superior aqui, ó, na opção File, e vier na opção New Model, beleza? Ele vai abrir aqui essa janelinha onde a gente pode adicionar um novo diagrama, tá? E aí, adicionando um novo diagrama, ele abre isso daqui para nós, ó, que é muito parecido. Eu acredito que vocês devem ter usado o DB Designer, né, para construir as modelagens de vocês no primeiro módulo. Funciona muito parecido. Eu gosto bastante aqui do MySQL Workbench, porque aí é bem simples de trabalhar. Quem já tem a base do semestre passado vai conseguir se desenrolar aqui tranquilamente. Basicamente, você clica aqui, ó, ele já constrói uma tabela para você,
tá? Então, você vai construindo aqui as suas tabelas, você pode fazer relacionamento entre as tabelas, então tem aqui de 1 para 1, de 1 para muitos, de muitos para muitos, e assim por diante, tá? E como é que a gente faz para adicionar campo dentro dessas tabelas? Então, vou só excluir essa daqui, ó. Como é que eu insiro uma tabela primeiro, né? Tem aqui, deixa eu dar um zoom. Tem aqui, ó, esse íconezinho aqui, beleza? Que é para permitir que nós façamos aí a criação de uma tabela. Se eu clico nele, se eu clico nele e clico aqui na área branca, ele já cria a tabela para mim, certo? Aí eu dando um duplo clique em cima dessa tabela, ó, dou um duplo clique em cima dela, ele abre aqui na parte embaixo essa janela onde a gente consegue fazer a construção das nossas informações. Então, aqui, ó, column name, né, o nome da coluna, eu posso clicar na área branca 2 vezes também e adicionando os meus campos. Então, por exemplo, eu vou fazer só um exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui ID, peraí, ID, deixa eu tirar o zoom, que esse zoom tá meio bugado. Então, estou digitando aqui, ó, ID aluno, certo? Ele tem aqui algumas opções, que é, esse campo aqui, ele vai ser uma primary key, eu já posso ticar aqui, ó, ele vai ser uma primary key, já clico aqui, ó, ele já cria o meu atributo como uma chavezinha aqui, tá vendo? Aqui no desenho da tabela aqui, ele já adiciona como uma chave primária. Eu posso definir se ele é not null, se ele é unique, se ele é binário, né, binary, unsigned, zero fill, auto-increment, então vou colocar aqui o auto-increment também. E eu posso ir fazendo isso para todos. Então, depois do ID do aluno, eu vou colocar aqui nome aluno. E aí as mesmas coisas. Nome aluno vai ser do tipo varchar 45, not null, e aí eu posso ir fazendo isso para todos os meus campos. Beleza? Concluiu a criação da sua tabela, você pode até trocar o nome dela aqui também, ó. Vou colocar TBL aluno, e aí ele já troca aqui para mim. Concluiu, é só vocês clicarem aqui, ó, que ele vai fechar a edição, né? E aí você pode criar uma nova tabela. Eu vou criar só mais uma tabela, só para fazer um relacionamento entre duas tabelas, para poder mostrar duas ferramentas, né? Eu não gosto de mostrar isso no início do semestre, porque se vocês soubessem, vocês iam estar utilizando ela para, ao invés de fazer a construção na unha. Eu gosto que primeiro vocês façam a construção na unha e depois saibam que existe essa funcionalidade. Então, eu vou criar aqui só mais uma tabela, só para fazer um relacionamento, beleza? Eu vou chamar aqui de TBL disciplina, beleza? E vou criar aqui só duas informações. Deixa eu tirar o zoom, que esse zoom está meio estranho. Criar aqui o ID disciplina, com aquelas mesmas opções, primary key, not null e auto increment. Eu vou colocar nome disciplina. Vai ser só um not null. Beleza. Então, tá aqui, né? E aí vocês vão modelando conforme tudo que vocês aprenderam no primeiro módulo. Quando vocês quiserem fazer um relacionamento, tem aqui também as opções de relacionamento, ó, de acordo com aquelas questões de cardinalidade, né? Nesse cenário aqui, eu vou dizer o quê, tá? E lembrando que cardinalidade vai muito de regra de negócio, né? Às vezes uma escola, que é o modelo, o exemplo que nós pegamos aqui, uma escola, ela diz que um aluno só pode estudar uma disciplina, ou que um aluno pode estudar várias disciplinas, enfim. Nesse cenário, eu vou dizer que o relacionamento vai ser de N para N, ou seja, um aluno pode estudar várias disciplinas, e em uma disciplina pode conter vários alunos, tá? Então, seria um relacionamento N para N, tem até o símbolozinho aqui, ó, N para N. Aí você clica no símbolozinho N para N, clica em uma tabela, clica na outra, e ele já cria aqui o relacionamento para a gente. Beleza? E assim por diante. Bom, qual é o ponto aqui, né? Que aí é onde eu queria chegar com vocês. Primeiro, eu vou demonstrar uma situação que é a seguinte, turma. Depois que você modelar todo o teu diagrama, você pode pegar esse diagrama e já converter ele para código, beleza? Para quê? Para você economizar, poupar tempo, né? De ter que ficar criando na unha. Então, no início, eu não, como eu comentei, não quis mostrar isso para vocês, porque senão a gente perde o intuito das aulas de DDL,
né? Mas agora que vocês já entenderam como é que funciona a DDL, já conhecem os comandos, dá para vocês saberem que dá para fazer isso aqui. Como é que funciona? Como é que a gente faz para, a partir de um diagrama, criar o nosso script de código? Seguinte, ó. Você vai vir aqui na opção Database, beleza? Aqui no menu superior, ó, Database. E aí, ele tem a opção chamada aqui, ó, Forward Engineer, tá? Você clica nessa opção, ele vai abrir para você uma caixa, e aí é aquele padrãozão Windows, né? Avançar, avançar, eu concordo, avançar, concluir, tá? Eu acho que só vai ter aqui uma especificação que a gente vai ter que alterar, e aí eu mostro para vocês. Então, aqui, ó, você foi lá em Database, Forward Engineer, e aí você começa a avançar. Aqui ele pergunta, né, o que você quer criar na sua base de dados. Eu vou deixar aqui o padrão que ele já vai trazer tudo. Então, avançar de novo. Ele diz aqui que ele vai criar 3 tabelas, ele já até diz aqui, tá vendo? Ó, o total de 3 objetos que foram selecionados, mas eu poderia desmarcar, né, se às vezes eu quisesse criar só algumas tabelas e não todas. Mas aqui a gente quer criar o script completo, avançar de novo. Ele já traz o código aqui, tá vendo? Ó? Então, o que ele já traz aqui? Ó? Ele traz, com certeza, com alguma poluição, tá? Mas essa poluição, no fim das contas, ela vai gerar a mesma coisa. Então, ele traz aqui um monte de informação, um monte de coisa comentada, mas aqui no meio, ele tem aqui, ó, as nossas informações. Create table, TBL aluno. Aí tá aqui, create table if not exists, né? Então, se não existir a tabela TBL aluno, ele vai criar. Aí tá aqui o ID do aluno, not null, autoincremente e assim por diante. Beleza? Então, bem tranquilo aqui, você pode dar um avançar de novo e um close, que ele já vai gerar aquele código lá para vocês, né? Quando ele mostrar aquele código, você pode copiar, beleza? Que é o código para você poder criar, né, uma nova base de dados, tá? Então você copia aquele código e só executa ele. E tem a segunda hipótese, que seria essa daqui, turma. Essa é a primeira hipótese, você pegar o diagrama e transformar ele em código. E a segunda hipótese é você pegar o teu código e transformar ele em diagrama, tá? Então, você já foi lá, criou todo o seu script, executou, criou todas as suas tabelas e todos os seus relacionamentos. Agora você quer transformar isso em diagrama. Como é que eu faço isso? Muito parecido, tá? Vou dar o zoom aqui de novo, ó. Você vai vir na mesma opção, que é a opção Database, só que agora você vai vir na Engenharia Reversa. Tem uma opção aqui, ó, Reverse Engineer, Engenharia Reversa. Aí, seleciona ela e o padrão é o mesmo, ó. Next, Next. Aqui ele vai abrir aqui uma opção de qual base de dados você quer, né? Ele vai listar todas as bases de dados que você tiver, tá? E aí, essa base de dados que você tiver, você vai selecionar ela aqui, vai dar aqui de novo um avançar, avançar, vai pedir para ele executar, e ele já vai trazer aqui para a gente, ó, deixa eu colocar aqui para ele concluir, cadê? E ele já traz aqui para a gente a engenharia reversa, ó. Então, aquela tabela, né, que nós havíamos criado, o diagrama, nós convertemos ele para código, e depois que foi convertido para código, nós convertemos de novo para diagrama. Beleza? Eu vou fazer até o seguinte aqui, pessoal. Eu vou vir aqui, ó, e vou criar o diagrama. Deixa eu fechar tudo isso daqui. E vou criar o diagrama dessa nossa base de dados do cinema. Don't save. Tá aqui a nossa base de dados do cinema, né? Eu vou fazer aqui, ó, só tenho ela via código. Eu vou transformar ela em... Eu vou transformar essa base de dados do cinema em diagrama. Então, Database, Reverse Engineer. Vou avançar aqui. Deixa eu ver por que ele não está listando o meu banco de dados. Espera aí, galera. Acho que é porque eu estou com... Deixa eu fechar isso aqui, ó. Estava com o negócio do trabalho aberto e aí ele estava reconhecendo do trabalho. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Beleza, vou abrir de novo. E deixa eu ver se agora vai. Vai. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu champ.
Champ está funcionando. Aqui, tá. Deixa eu reconectar. Espera aí, turma. Agora vai. Espero. Não pode abrir, não pode desconectar o MySQL na porta 127.0.0.1. Espera aí, turma. Deixa eu finalizar aqui o meu champ. Eu acho que ele deu uma bugada. O meu champ tinha dado uma bugada aqui, ó. Deixa eu finalizar ele aqui. Beleza, finalizei. Deixa eu ver se ele finalizou. Finalizar. Vai, meu filho, finaliza aí. Aí, acho que agora vai dar certo. Vou abrir aqui de novo. Beleza, tá rodando aqui na porta 3006. Abriu uma SQL. Deixa eu ver se agora ele vai, galera. Engenharia reversa. Aqui vai para a porta 3006. Aí, agora deu certo. Tinha dado, acho que ele entrou em conflito porque eu estava com 2 instâncias do MySQL aberta. Aí eu finalizei, né, matei o serviço e abri de novo. Ó, então percebe, ó, ele vai listar aqui para a gente todos os nossos bancos que nós tivermos. O nosso se chama esse aqui, ó, Cinema 2DSN, tá? Então eu seleciono ele, eu só tinha criado ele via código, e aí eu dou aqui, ó, avançar, avançar, executar, e aí eu posso finalizar ele aqui. E ele já monta aqui para a gente, ó, o nosso diagrama bonitinho, tá? A partir do nosso código. Aí basta a gente só modelar ele aqui como é que a gente quer, né? Fazer a organização dele, tá? Mas o diagrama em si, ele já vai trazer aqui para a gente, e a gente só precisa organizar da maneira com que nós acharmos que fica melhor apresentável. Deixa assim, por exemplo. Tá bom? Mas é só essa opção, galera. Vocês têm tanto transformar código em diagrama, como transformar diagrama em código. Nessas opções aqui. Engenharia reversa e essa outra, Forward Engineer, acho que, se alguém souber aí o que é o Forward, né? Engenharia seguinte, alguma coisa do gênero assim, tá? Deu para entender? Deu para captar, turma? O que é isso? Como é que faz? Sim, professor, deu certinho aqui. Eu testei e deu certinho. Muito obrigada. Beleza. Nada, beleza. Show. Então tá bom. Então bora para o nosso conteúdo aí da nossa aula, tá? Turma, o que a gente vai começar fazendo hoje? Como eu comentei com vocês na aula anterior, para que tudo funcione aqui da forma correta, que eu vou estar demonstrando para vocês, é necessário que você tenha feito, né, as inserções lá na base de dados, né, principalmente nas tabelas que eu mandei no Excel. Então, que é a tabela ator, diretor, gênero e filme, tá? Então, eu já tinha mandado para vocês a planilha e pedi para que vocês fizessem a inserção, certo? E o que pode diferir aqui, né? Os resultados que vai apresentar para mim e os resultados que vai apresentar para você. É porque vocês se recordam que eu tinha mandado alguns dados incorretos para vocês, e aí a gente, na segunda-feira passada, nós atualizamos as informações, né, para testar o comando de update delete, aonde que foi trocado, né? O Jim Carrey, por exemplo, ele estava feminino, como a gente pode ver aqui, mas aí nós atualizamos ele para masculino, assim como o Ben Stiller, ele também estava feminino, e aí nós atualizamos ele para masculino. E a Sandra Bullock, ela estava repetida, né? Ela estava aqui nessa linha de registro e ela estava aqui nessa linha de registro também. E aí nós trocamos na aula a Sandra Bullock, né? O registro dela no ID 18, nós trocamos lá pela Feiticeira Escarlate, certo? Então, o que pode diferir? Se de repente você não acrescentou a mesma informação do que eu coloquei aqui esqueci o nome dela lá, Elizabeth Olsen, certo? No lugar da Sandra Bullock. Se você falou assim, não, eu não vou colocar ela porque eu não gosto, eu vou colocar outra pessoa. Não tem problema, o importante é você, naquele momento, você ter entendido como é que funciona o update e o delete,
tá? Se você quiser colocar outra informação aqui, não tem problema. Mas agora, aqui na parte dos registros, né, das buscas, vai ter alguns momentos que as informações elas podem ser desencontradas, se a sua base estiver diferente da minha, tá? Então, vamos supor que eu faça uma pesquisa e diga assim, eu quero saber quantas pessoas nasceram em determinado ano. Se você colocou uma pessoa de um ano diferente do que a que eu coloquei, pode ser que para mim mostre que nasceu uma pessoa a mais e para você que nasceu uma a menos, tá? Mas é só por conta disso, só porque talvez a sua informação que você inseriu tenha sido diferente da minha. Se você não quiser, né, de repente, professor, eu vou me confundir, eu não sei se vai estar certo, eu vou querer colocar exatamente igual ao seu, não tem problema. Então é só, né, conforme na última aula, você trocar aqui a Sandra Bullock pela Elizabeth Olsen, tá? E aí, então, vamos começar aqui, ó. Começando as nossas buscas, beleza? Turma, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em chamar no microfone. Eu não estou vendo o chat, mas deixa eu diminuir aqui um pouquinho isso aqui, ó. E aí eu consigo ficar acompanhando o chat de vocês também, tá? Perguntem, não vão com dúvida para a próxima aula, beleza? Primeiro comando, né? O comando mais simples, aquele que eu acredito que vocês já executaram com muita propriedade aí, já estão familiarizados, é o nosso famoso select asterisco from e o nome de uma determinada tabela. Então, vou colocar aqui a tabela ator. Beleza? Esse é o comando mais básico, mais simples. Deixa eu só ver aqui o que ele reclamou. TBL ator não existe. Como é que eu chamei a minha tabela? Eu estou no banco errado. É nesse banco aqui. Agora sim. Pode executar de novo. Então, tá aqui, ó. Esse é o comando mais simples, né, que a gente vai encontrar, que é você pedir para selecionar todas as informações de uma determinada tabela. Que aí eu poderia trocar. Se eu quisesse as informações de diretor, era só eu trocar aqui o nome da minha tabela para a tabela diretor. E aí eu executo, ele traz também essas informações para mim. Tá bom? Esse é o comando mais simples, é o feijão com arroz. A partir do feijão com arroz, nós podemos começar a incrementar algumas hipóteses. Então, por exemplo, eu não quero saber, vamos supor que para mim, ou para o meu gerente, ou para quem eu tenho que apresentar um relatório, não é interessante, não é importante eu saber qual é o sexo e nem a data de nascimento dos meus diretores. Eu quero apresentar somente o nome e a nacionalidade, tá bom? Então, a primeira variação entra aqui, ó. Eu posso apresentar, como no exemplo anterior, todos os campos, beleza? E isso daqui é um comentário, tá, turma? Só lembrando que comentário a gente coloca o símbolo de hash antes, tá? Então, eu posso apresentar todos os campos ou eu posso apresentar campos específicos. É só eu fazer o seguinte, ó. Select, ao invés de eu pôr o asterisco, eu coloco o nome do campo que eu quero apresentar. Então, eu quero apresentar o nome diretor e quero apresentar, separando por vírgula, né, a nacionalidade dele. Tá? E aí o restante a gente completa, que é o from TBL diretor. Ok? E aqui, né, eu estou apresentando, como eu comentei com vocês, campos específicos da tabela. Certo? E se eu executo isso aqui, ele traz somente o que eu pedi. Tá bom o tamanho, galera? Vocês estão conseguindo visualizar bem aí os comandos? Tá sim. Beleza. Então, essa seria aí, né, uma das primeiras hipóteses que nós temos. Tá? A outra hipótese que nós temos é a seguinte. Tá, ele está trazendo para mim todas as pessoas, né, todos os diretores. Eu posso colocar algum filtro? Pode, a gente pode colocar algum filtro, tá? E aí, os filtros, turma, a gente apresenta dentro da cláusula where. Então, nas aulas anteriores, nós já vimos a cláusula where, né? Mais ou menos para que ela serve. É para especificar alguma ação. Para não excluir todos os usuários, eu coloco um where e especifico quem eu quero excluir. Para eu não atualizar todas as informações da minha tabela,
Eu coloco um where, especifico o que eu quero demonstrar, o que eu quero atualizar. E aqui no select, o where entra da mesma forma. Então, vamos supor que eu quisesse selecionar somente as pessoas que nasceram, os diretores que nasceram no Brasil. Beleza? Aí seria a mesma situação, ó. Select, nome diretor, nacionalidade, from, TBL diretor, e aí, depois que eu coloco isso, entra aqui a minha cláusula where, beleza? Então a gente põe aqui, ó, where, e aí a gente define qual é a condição. Então, where sempre é uma condição, beleza? Ele vai pesquisar as informações baseado nessa condição. A condição que eu quero é o quê? É o seguinte, ó, nacionalidade seja igual a Brasil. E como o Brasil é um varchar, né? Ou uma string, como você preferir, a gente joga entre aspas. Beleza? E aí, se eu executo isso daqui, ele traz só o José Padilha e o Fernando Meirelles. Beleza? Tudo bem esses três aqui por enquanto? Essas variações aqui? Sem problemas? De boa? Legal. Então tá bom. Então, aqui só vai depender da tua criatividade ou da tua necessidade, né? Se eu falar para vocês, isso vai acontecer na próxima aula, tá? Se eu falar para vocês, galera, tragam para mim todas as, sei lá, todas as atrizes que nasceram nos Estados Unidos. Então você vai colocar select, nome, no caso a gente chamou de nome ator, né? Então você vai colocar select, nome ator, from TBL ator, where nacionalidade igual aos Estados Unidos. E assim por diante, dependendo do que eu solicitar para vocês. Beleza? Esse daqui são os comandos mais simples. Então a gente começou as nossas buscas aí, tá? Se eu quisesse trabalhar com datas, daria para eu trabalhar com datas? Daria, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo com data só para vocês visualizarem. Então, eu vou querer selecionar aqui agora, ó. Deixa eu pensar aqui. Vou selecionar, tá, ó, select, nome. Não, vou pedir para selecionar tudo. Select asterisco. From, na minha TBL, cor, certo? E aí a minha condição aqui, ó, where BP nascimento seja menor, e aí eu posso utilizar esses caracteres aqui, ó, de menor que, maior igual, menor igual, igual e diferente, tá? Então eu quero selecionar aqui, ó, tudo na tabela ator, onde a data de nascimento seja menor que, e a gente joga aqui uma data de nascimento, tá? Então eu vou colocar aqui, eu quero pegar as pessoas que nasceram antes dos anos, deixa eu ver, dos anos 70, beleza? Então, para eu pegar antes dos anos 70, né, lembrando que data eu preciso especificar o valor todo por enquanto, tá? Depois a gente vai aprender como refinar e trabalhar com datas, mas por enquanto vamos deixar simples. Vamos colocar aqui então, ó, antes de 1º de janeiro de 1970. Beleza? Então, eu quero pegar todas as pessoas que nasceram antes dos anos 70, né? Então, tá aqui a minha condição, ó, menor, onde a data de nascimento seja menor que 1º de janeiro de 1970. E aí vamos ver quem ele vai trazer aqui. Ninguém, deixa eu ver aqui o porquê. Deixa eu fazer um select na tabela comum para ver se não tem ninguém mesmo menor que isso. Ah, é, bem observado. Eu fui falando com vocês, o Wellington já até observou ali. Eu fui falando com vocês, né, e no padrão Brasil esqueci que é padrão americano. Então, 1970, 0101. Perfeito. Beleza? Então, tá aqui, ó. Ele trouxe para mim, se nós formos olhar aqui as informações, ó, ele trouxe somente quem nasceu antes daquela determinada data. E aí já fica aqui, turma, essa observação, né? Vocês veem que a gente até tem a informação de que precisa ser nesse formato, mas às vezes passa despercebido. Você vai falando e digitando, passa despercebido, passa batido, né? Então, ó, data, padrão, ano, mês, dia. Beleza?
Aí vocês poderiam trocar. Ó, eu quero as pessoas que nasceram depois. Jogo maior. Beleza? Quero as pessoas que nasceram exatamente nessa data. Jogo igual. E assim por diante. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui eu acho que vocês já sabem, né? Porque é de programação e vocês devem ter trabalhado com esses elementos desde o primeiro semestre, mas acho que é importante a gente reforçar. Então, quais são os elementos que nós temos, né? Então, elementos de comparação. Beleza? Assim como na programação, nós temos os operadores lógicos, tá? E os operadores de comparação. Tudo bem? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Quais são os comparadores lógicos? Os comparadores lógicos é o AND, vou colocar até assim, ó. Comparadores lógicos, beleza? São o AND e o OR, beleza? Lá em programação, vocês se referem a eles como e-comercial ou pipe, tá? Aqui, a gente utiliza AND e OR, beleza? Além dos comparadores de lógica, né, os comparadores lógicos, nós temos também os, na verdade, operadores. Deixa eu trocar essa palavra aqui que fica melhor. Operadores. Beleza? Operadores lógicos e os operadores de comparação. E aí são os operadores de comparação, aqueles que a gente também utiliza em programação. Maior, tá? Maior igual, o menor, menor igual, o igual e o diferente. Beleza? Só o diferente que é diferente da programação, né? Lá na programação a gente não utiliza o diferente assim, mas aqui a gente faz com esse símbolo de diferente, né? Menor e maior. Tá? Então, são esses aqui os nossos operadores de comparação. Beleza? E aí, né, o que entra aqui, o que difere é só a lógica que você tem que aplicar. Tá? Você tem que só que aplicar aqui uma determinada lógica para poder fazer o que você necessita para chegar naquela determinada busca que você tem que apresentar. Beleza? O igual está diferente também, né? Porque lá em programação a gente utiliza dois iguais. Porque lá na programação, um igual é atribuição, né? E aí um igual só é atribuição e aqui um igual só é igual mesmo. Beleza? Só essas duas diferenças aí para gente. Tá? Então, turma, aqui a gente poderia fazer várias coisas. Tudo bem? Poderia pegar aí informação de quem nasceu em determinado ano, ou quem tem mais filmes, ou quem tem, sei lá, quem tem mais idade, e assim por diante. Beleza? Só com esses operadores aqui, ó. Então, se eu perguntasse para vocês o seguinte, só para eu dar um exemplo. Galera, eu gostaria de selecionar todos os atores que nasceram, ó, beleza? Entre os anos de 1980 e 1990, tá? Então vou colocar aqui, ó, selecionar todos os atores que nasceram entre 1980 e 1990. Beleza? Vocês podem me ajudar a fazer isso daqui, galera? Podem mandar no chat, pode mandar no áudio. O que vocês me aconselhariam fazer? Primeiro, acha a tabela. Beleza. Acha a tabela e verifica se tem algum BO. Então, vamos achar a tabela aqui e verificar se tem algum BO. Select asterisco from, TBL, ator. A gente executou isso daqui, ele deu certo, então ele não tem nenhum BO, né? Então, achamos a tabela e trouxemos aqui. Beleza. Depois, então,
Vamos lá, galera. O que vocês me diriam? Vamos fazendo passo a passo, tá? Não, se vocês estão confusos aqui como pegar o entry, a gente vai achar o entry daqui a pouco. Beleza, isso mesmo, Cauã. Joga aqui o where, beleza? DT nascimento, porque é o filtro que eu quero aplicar, beleza? A Daiane completou aí. E agora, né, entra a nossa cláusula. Eu quero pegar entre esses determinados anos. Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Você pode usar uma lógica diferente, né? Óbvio que lógica é lógica, vocês já sabem aí que cada um tem a sua. Mas o como eu faria? Eu colocaria assim, ó. Selecione tudo na tabela ator, onde... E percebam que eu fui fazendo a tradução, né? Ó, selecione tudo na tabela ator, onde a data de nascimento seja maior que 1979, 12/31, tá? Por que eu fiz desse jeito aqui? Para ele poder incluir o dia 1º de janeiro de 1980. Eu poderia ou fazer desse jeito, né? Ou, como eu falei para vocês, colocar um maior ou igual e aqui já pegar 1980, 1º de janeiro, tá? Então, vai depender da tua lógica. Beleza? Isso, né? Como o Gabriel completou aí, ó, a gente joga aqui um end, tá? Então, nós jogamos aqui um end e coloca a segunda regra. DT nascimento seja menor que dia 1º, quase eu faço de novo no padrão Brasil, dia... Qual é o ano que eu falei mesmo? 1990, né? Então, 1991, 1º de janeiro. Beleza? Então, ó, dentro dessa cláusula, a gente está pegando exatamente a partir de 1º de janeiro de 1980 até dia 31 de dezembro de 1990. Beleza? Como eu falei para você... Professor, Oi? não seria no dia 12 de dezembro de 1990? Ainda ia pegar o dia 1º de 91. 1990, dia 31 de dezembro, porque aí pega até 1990. Ah, entendi. Até aqui, ó, você fala assim, né, ó. Assim, para ele não pegar 1990, né? Porque pode ser que em 1991 tenha um ator daquele cara que fez aquele dia, entendeu? E aí, para não ter erro, deixa certinho. Tá, pode ser também. É porque aqui, ó, como eu coloquei menor, né? Então, se alguém nasceu nesse exato dia, aí ele não engloba essa pessoa. Ah, tem isso. Disfarce, tava certo. Entendeu? Então, como eu coloquei aqui menor, então ele não engloba esse dia aqui, né? Ele vai pegar só antes disso, tá? Vamos testar aqui, ó, para a gente ver se ele vai trazer os resultados. Então, deixa eu dar um zoom aqui de novo. Então, aqui, ó, a gente pode comparar ó, se as informações de data, né, elas condizem com aquilo que a gente solicitou. Beleza? E aí, turma, o que eu chamaria ainda a atenção de vocês aqui, ó? Não está especificado, né, exatamente aqui, eu coloquei atores, e aí, no nosso cenário, como está todo mundo dentro da mesma tabela, atores e atrizes, a gente poderia dizer, não, beleza, tá certo isso daqui porque não foi especificado. Agora, se eu falasse para vocês que eu quero só os atores mesmo, né, só pessoas do sexo masculino, tá? Então, eu poderia, vamos dizer que seja só vou até especificar aqui na descrição do próprio enunciado, ó, selecionar todos os atores masculinos, meio que redundante, né? Porque ator é masculino, senão seria atriz. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Porque senão ele traria todo mundo, tá? Então, selecionar todos os atores masculinos, beleza? Que nasceram nessa data. Então, aqui, pessoal, eu poderia complementar aqui, ó, jogando mais um end. Então, poderia jogar aqui, ó, end sexo seja igual a M. Beleza? E aí ele traz só o Andrew Garfield, o segundo Homem-Aranha aí. Beleza? E aí vocês podem, né, como eu falei para vocês, abusar da
necessidade, da criatividade que vocês têm para chegar naquela determinada ação para realizar a necessidade do enunciado. Tá bom? Deu para entender aqui essa questão aqui, por enquanto? Maior, menor, igual, e... Isso daqui acho que tá beleza, porque é tudo que vocês usaram nos semestres anteriores, né? Deu, beleza. Turma, só mais uma questão aqui, ó. Eu poderia, né, simplificar um pouco esse meu problema, tá? Dentro da programação, ou dentro do banco de dados, eu tenho a possibilidade de trabalhar com intervalo de valores de uma outra maneira, beleza? E aqui a gente teve que fazer o quê? A gente pegou essa primeira opção, jogou um AND aqui no meio e depois jogou essa outra opção aqui, né? E eu poderia fazer diferente. Eu poderia modificar essa ação para uma cláusula específica que pega intervalos, tá? Daiane, tem limite de AND? Não. Você pode usar aqui vários ANDs, tá? Pode colocar aqui vários ANDs, que ele não tem limite. Eu acho que o limite é 200 e alguma coisinha, para falar a verdade, mas eu digo que não tem, porque dificilmente a gente vai fazer uma cláusula que necessite de mais de 200 ANDs, né? Então, por isso que eu digo que não tem, mas é 200 e alguma coisa. Beleza? Então, uma outra, já um outro comando aqui para vocês, turma. É esse comandinho aqui, ó, chamado between. Alguém se arrisca a dizer o que faz o between? Entre. Perfeito. Bom, ele pega valores entre... Pegar valores, vou colocar assim, ó, pega dados entre algum valor especificado. Beleza? Então, eu vou refazer, eu vou reescrever a minha query de cima, só que agora com o between. Beleza? Seria assim, ó, select asterisco from tbl ator. E aqui agora, ao invés de eu fazer esse cenário que eu falei para vocês aqui, ó, ter que colocar a data de nascimento, um determinado valor e colocar o end e colocar de novo, a gente joga aqui, ó, o between, tá? A gente joga o between, e aí agora nós só colocamos a data inicial e a data final. E isso não só para datas, poderia ser para outros tipos de valores. Então, vamos pensar aqui. Eu quero saber todos os filmes que têm a duração entre 1 hora e 1 hora e meia. Você pode pegar o between para usar, né, esse entre 1 hora e 1 hora e meia. E aí a gente só joga aqui, ó, 1979. Só que aí no caso, galera, eu modificaria aqui a minha query. Eu colocaria ela assim, ó, tá? Porque o between, ele engloba o valor que a gente está passando aqui. Então, se eu passasse 31 de dezembro de 1979 e tivesse alguém nascido nessa data em específico, ele traria esse alguém também. Então, no caso do between, ele funciona como se fosse o maior igual, tá bom? Só essa a diferença aí, que o between, ele traz a data especificada também na nossa busca. E aí o outro, né, que seria dia 31/12 de quanto que eu tinha dito? 1990, né? 1990. E vamos colocar aqui, complementar aqui, né, o nosso end, para trazer, vou trazer agora só atrizes, tá bom? Então, end, sexo, seja igual a F, de feminino, tá? Ele está me acusando, beleza, aqui, ó, só faltou eu especificar qual é a coluna, né? Então, eu coloquei between, isso daqui, mas eu não disse qual é a coluna que eu quero fazer o between. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, dt, nascimento. Tá? Deixa eu ver. Select. Faltou a cláusula where. Cabeção. Deixa eu refazer aqui, turma. Peraí. Assim, ó. Faltou a cláusula where aqui, ó. Where dt nascimento between. Agora sim, ó. Tá? Percebam que é quase a mesma coisa de cima, né? Só que ao invés de eu colocar maior igual, menor igual, end e sair concatenando, a gente joga aqui o between, as duas datas de intervalo, e ele vai buscar isso entre. Vamos ver, ó.
Então, ele trouxe aqui todas as atrizes que nasceram dentro daquela data especificada. Beleza? Deu para compreender o between? É isso, eu coloquei, eu acho que você mandou antes, né, o Renan? Eu coloquei o where aqui, ó. Depois eu coloquei, eu corrigi ali, tá? Deu para entender aqui, galera, o between? Sim? Beleza. Todo mundo entendeu ou só o Renan? Sim, tá bom. Beleza. Beleza, então vou avançando aqui. Quem não tiver entendido, sabe que tem total liberdade de perguntar, hein? Então tô avançando, galera. Vou mandando bala. Próxima coisa que a gente vai ver aqui, ó, são as nossas chamadas funções de agregação. Beleza? Então, percebam que a nossa query ela já está começando a ficar um pouco mais complexa, né? A gente saiu lá do feijão com arroz, select asterisk from tbl ator, e já estamos conseguindo fazer umas queries um pouco mais elaboradas, né? Ó, já está ficando um pouco maior a nossa query. E podem ter certeza, turma, que daqui a pouco a nossa query vai ter 3, 4 linhas e vai fazer busca entre várias tabelas, tá? Então, vamos começar, pouco a pouco a gente vai avançando. Pergunta do Renan. Professor, pode usar vários betweens na lógica? Pode, tá? Pode usar vários betweens, sim. É só você ir especificando as colunas aqui. Você poderia jogar aqui um outro end, beleza? Eu jogaria aqui end, uma determinada coluna, e jogaria o between aqui também. Beleza? Pode usar vários. Então, nas funções de... escrevi errado. Agregação. Nas funções de agregação, galera, nós temos 5 comandos. Beleza? São 5 funções que nós podemos utilizar para as nossas buscas. Essas funções, elas são as seguintes, ó. Elas são a max, a min, a sum, a average e a count. Beleza? Nós temos 5 funções de agregação. Pelo nome, talvez você já tenha utilizado, né, alguma delas. E se não utilizou, talvez pelo nome você tenha deduzido o que elas fazem. Beleza? Os nomes aí são bem sugestivos, né? A função max, ela vai pegar o maior valor que nós quisermos. A min pega o menor valor. A sum faz uma soma. A average, né, a VG, ela vai tirar uma média. E a count vai fazer uma contagem. Tá bom? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente testar essas funções aqui e entender como é que elas funcionam. Seguinte, se eu falasse... Oi, pode perguntar. Não? Professor. Certo. Oi. O Renan está com uma dúvida aí que eu achei interessante. A do between? Sim. Eu tinha respondido já aqui para ele, já para vocês, né? A gente pode sim utilizar quantos betweens forem, tá? Obrigado, professor. Imagina. Então aqui, ó, eu estou utilizando o between relacionado a DT Nascimento, tá? Mas nada me impediria de depois, né, jogar aqui uma cláusula where, jogar um novo valor de coluna aqui e mandar outro between para ele. A gente pode utilizar vários betweens sim também, tá bom? Ficou claro? Deu para pegar também, o Sérgio? O between? Sim? Mas pode ser depois do end? Ou tem que... Porque, ó, vamos tentar, vamos ver aqui, ó. Deixa eu montar um exemplo. Deixa eu ver o que eu posso pegar dentro da minha tabela ator para fazer um... A tabela ator, eu acho que eu não consigo pegar nada. Deixa eu ver na tabela filme, o que eu tenho lá dentro da minha tabela filme. Só ver primeiro o que eu tenho dentro da minha tabela filme, tá? Tá, aqui na minha tabela filme eu consigo fazer um exemplo legal para a gente ver aqui, ó, o uso de 2 betweens, beleza? Então, ó, qual que vai ser a minha query? Vai ser a seguinte, ó.
selecionar. Vamos supor que o patrão chegou lá, né? Vocês são DBAs. O patrão chegou e falou, faz um favor para mim, seleciona aí para mim na nossa base quais são os filmes lançados entre, deixa eu pensar, 2000 e 2010, que tem a duração entre 1 hora e 1 hora e meia. Tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, selecionar os filmes lançados entre 2000 e 2010 e que contenham duração entre 1 hora e 1 hora e 30, eu falei, né? Lembrando que a duração, turma, a gente trabalhou com minutos, tá? Então, 1 hora seria 60 minutos e 1 hora e 30 seria 90 minutos, né? Tá bom? Então, esse daqui é o problema que a gente tem que resolver. Fechou? O problema é esse, ó. Selecionar os filmes lançados entre 2000 e 2010 e que contém uma duração entre 60 e 90 minutos. Tá? Esse é o problema. Então, vamos começar a estruturar o nosso problema. Como eu sempre digo para vocês, né, eu gosto de quebrar os problemas em partes. Tá? Então, a primeira parte do problema é eu conseguir entender qual é o dado que eu tenho que buscar e onde esse dado está armazenado. No nosso caso, o dado que eu quero buscar é filmes e ele está armazenado dentro da tabela filme. Então, a gente joga aqui, ó, select, asterisco, from, tbl filme. Beleza. Esse é o primeiro problema que eu quebrei, né, e que eu cheguei na solução. Tá? Depois disso daqui, entra as nossas cláusulas where. Então, eu jogo aqui, ó, where. E qual é a cláusula where que eu tenho que... Não necessariamente nessa ordem, né? Mas eu vou preferir colocar na mesma ordem do enunciado. Se eu invertesse, não teria problema. Então, ele tem que ter sido lançado entre 2000 e 2010. Então, a gente pode jogar aqui, ó, where, ano, lançamento, seja, né, between, então, entre 2000 and 2010. Beleza? Vamos executar só essa primeira parte para a gente ver se está certo essa primeira parte, galera? Para ver se ele está trazendo os filmes só entre 2000 e 2010. Vamos executar aqui, ó. Ver os filmes que ele trouxe aqui, né? E aí nós podemos comparar. 2009, 3, 8, 3, 7 e 10. Beleza? Então, a gente conseguiu fazer um filtro que atende a primeira parte do nosso problema. Certo? Esse filtro, até esse ponto, ele está funcionando. Tá? Quebramos aqui o nosso problema em duas partes. Resolvemos a primeira parte dele aqui. Boa pergunta do Wellington. Nesse caso, não precisa das aspas? Não. Tá bom? Por que, turma, a gente não precisa das aspas? As aspas, a gente vai utilizar elas só para dados do tipo varchar ou do tipo date. Beleza? Como isso daqui, ó, não é do tipo varchar nem do tipo date, ele é do tipo int, né? Na construção do nosso banco, se vocês olharem lá na tabela de vocês, na tabela filme, essa coluna aqui, ó, ela foi criada do tipo int, né? Então, o tipo int a gente não precisa passar. Tá bom? Então, só strings, né? Só varchar ou só varchar ou só date. E aí, se a gente passar aspas aqui, ó, como o Wellington perguntou, ele também consegue filtrar para a gente, ó. Não tem problema não, tá bom? Ele traz o filtro também para a gente. Beleza? Inclusive, eu coloquei uma com aspas e a outra sem, né? Para vocês verem que ele não vai reclamar. Ele consegue fazer a conversão. Então, ó, essa daqui é a primeira cláusula que a gente fez, tá? Para eu colocar uma próxima cláusula aqui, eu concatenaria, né? Jogaria aqui um AND, beleza? Porque além dele resolver isso daqui, eu quero que ele resolva para mim a questão da duração também. A gente pode jogar aqui, ó, AND, duração, tá? Seja duração, né? Between, então entrou aqui outro between, ó, certo? Duração between,
60, end 90. Tá? Então, ele resolve essa primeira parte daqui junto com essa outra parte daqui. E se a gente executa, ele não traz nada. Por que que ele não trouxe nada? Não se assustem, tá? Ele não trouxe nada porque nós não temos nenhum filme entre 2000 e 2010 que tenha 60 e 90 minutos. Beleza? Vamos tirar essa cláusula where aqui final. Ó, eu vou recortar para manter ela em memória, só para a gente ver quais são as durações aqui. Ó. Então, as durações são... A menor é 94. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu colocar entre 1 hora e 1 hora e meia, eu vou colocar entre 1 hora e 1 hora e 40. Porque 1 hora e 40 seria 100 minutos, então ele vai ter que trazer para a gente o menino do pijama listrado. Tá bom? Vou colocar, então, 100 minutos para a gente testar. Vamos voltar aqui a nossa segundo filtro. Vou trocar aqui de 90 para 100. Beleza? E vamos ver o que ele traz. Olha lá, ó. O menino do pijama listrado conforme esperado. Beleza, turma? Então, você pode colocar aqui, ó, quantos betweens você quiser. Você tem um between aqui, que se refere ao ano do lançamento, outro between aqui, que se refere à duração, e quantos você necessitar. Beleza, turma? Top, beleza. Então, tá bom. Isso, exatamente. Imagina, Sérgio, qualquer coisa é só chamar. Boa observação do Renan, ó. Professor, se não der erro, significa que não tem, certo? Exato, tá? Se não der erro, significa que os parâmetros que você passou... Vocês perceberam que quando eu executei com 90, ele não me deu erro, mas ele me trouxe vazio? Então, se ele me traz vazio, é porque os parâmetros que a gente especificou não atendem a nenhuma condição, mas a sintaxe está correta, tá? Se ele der erro, é porque a sintaxe está incorreta, ou o nome da tabela, ou o nome do campo, ou o tipo do dado. Mas se ele não der erro, é porque a sintaxe está beleza, só não tem o dado que você procura. Fechou? Professor, tem profissão só para cuidar de banco de dados? Opa, tem. São os famosos DBAs, né? Espero que daqui saia algum DBA. DBA é o Database Administrator, né? Ele cuida basicamente disso, mas hoje está muito forte, não só isso daqui, né, mas profissões como Business, eu não sei a pronúncia correta, acho que é Business Intelligence, né, que é inteligência de negócio, e a pessoa que trabalha com isso, ela fica justamente nesse cenário que a gente está fazendo aqui, ó. Então, vamos supor que o seu negócio ele não está muito legal, tá? Tem até um exemplo bacana para eu comentar com vocês, que é o seguinte. Uma empresa, né, um supermercado lá nos Estados Unidos, a partir de análise de dados, então todos os dados de compras que iam acontecendo ia ficando registrado na base. E aí eles fizeram lá algumas buscas e eles perceberam que os compradores que geralmente compram fraldas também compram cerveja. Entenderam? Então, a partir da análise das informações, eles perceberam que quando as pessoas compram fraldas, na mesma compra, né? Geralmente, quando se compra fraldas, também se compram cervejas. E aí, baseado nos dados, nessas informações, o supermercado mudou a logística do estabelecimento, né? Colocando as fraldas próximo, né? De pallets com cerveja, para tentar induzir ainda mais as vendas dessa combinação. Beleza? Então, é um cenário para vocês visualizarem, né? E aí, a pessoa que trabalha com Business Intelligence, com Data Science, ela está ligada diretamente nisso, em conseguir extrair informação, tá? Extrair informação para você dar essa informação para o teu gerente e fazer com que o teu negócio possa se alavancar ainda mais. Caraca, sacanagem essa daí, hein, Jonathan? Mas, enfim, independente do motivo, foi um dado que foi coletado lá. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tem essa informação mesmo, essa análise aí. No nosso caso aqui, ó, a gente tem um cinema. Professor, Oi? eu notei que quem trabalha com banco de dados e que
vai trabalhar junto com quem faz programação, dá muito conflito, não dá, professor? Cara, depende muito, porque, assim, são dois trabalhos ali meio que, não vou colocar distintos, né? Eles se complementam, mas o que pode dar de conflito é, às vezes, o cara do banco montar uma query gigantesca, né? Aquela query pesadora, não tomar o devido cuidado, e aí ser aquela query que tem que ficar passando entre várias tabelas, e isso demora pra caramba para ser executado e dar uma resposta. E aí o cara do desenvolvimento, lá o back-end, ele fica meio que, pô, tá demorando muito, tenta melhorar essa query para trazer as informações mais rápidas e tal. Mas eu acho que não dá muito conflito. Geralmente dá muito conflito, sabe onde? Entre o cara do design, e é que dá muito mais briga, né, entre o cara que é o designer e o front-end do que o cara do back e do banco. Porque às vezes o designer faz lá uns templates bonitão, tal, e não pensa na hora de implementar isso em código, né? E aí dá muita mais briga entre o designer e o front do que entre o back e o banco. Eu Mas fico imaginando na segurança, né, professor? Do banco de dados, Uhum. você abrir para um programador ter acesso e acontecer alguma coisa errada, complicada. Mas aí, o Sérgio, o cara do back, né? Ele nem tem acesso ao banco. Assim, depende muito da empresa, né? Mas geralmente ele nem tem acesso ao banco. O cara do banco desenvolve toda a lógica do banco, né? A criação, construção, e só dá as queries prontas, né? Então, fala para o cara do back-end, ó, back-end, essa daqui é a query que você tem que executar para poder ter o seu relatório aí. Só executa essa query aqui, que aí você tem o seu relatório e você não me enche o saco. Ou só executa essa query aqui para você poder atualizar alguma informação. Mas, por exemplo, questões como permissões de acesso e tudo mais, já fica tratado direto pelo próprio cara do banco. O do back-end pode complementar, né? Mas o cara do próprio banco, ele já pode criar as regras ali. Mas uma boa observação. Falou, professor. Imagina. É isso mesmo, Daiane. É a treta do arquiteto e engenheiro, né? Um quer fazer o negócio de um jeito, aí quando vai fazer não dá certo, mas enfim. Professor, qual curso precisa fazer para trabalhar com análise júnior, como analista júnior de banco de dados? Como analista júnior, galera, eu me inscrevi, tá? Eu vou até deixar como dica para vocês, eu acho que vai até dia, se eu não me engano, 20 de maio. Eu me inscrevi, tá? Eu pretendo fazer uma nova graduação de Data Science, beleza? Porque eu acho que dados é o futuro aí dos empregos e eu quero estar dentro desse panorama aí também. Então, eu pretendo fazer uma outra graduação em Data Science, tá? E aí a questão de sênior, júnior, pleno, eu acho que é conforme você vai pegando experiência. No início, eu acredito que todo mundo vai entrar como júnior, né? E aí vai ganhando experiência e vai evoluindo. Mas para você, assim, eu quero trabalhar com banco, eu quero focar nessa parte. O conhecimento que você vai sair daqui da ETEC, que você vai pegar no segundo, que você vai pegar no terceiro módulo, tecnicamente falando, ele já seria o suficiente para você entrar como júnior, tá? Tecnicamente falando. Mas, dependendo da empresa, ela não vai aceitar, não, você só tem o curso técnico. Ela vai pedir para você fazer uma faculdade. Então, eu diria para você fazer uma faculdade, se você quer entrar nessa parte, ou de Data Science direto, que já é focado nisso, e você vai ver muitas mais outras coisas, né? Ou pode fazer um curso de análise de desenvolvimento, que aí e aí você procura vagas para banco de dados, né? Ou um curso de sistemas de informação, e você também procura vagas para banco de dados, beleza? Mas eu aconselharia vocês fazerem já direto de Data Science. A própria FATEC, né? FATEC e ETEC são basicamente a mesma coisa, a diferença é que um é técnico e o outro é superior. A própria FATEC tem ali em Cotia o curso de Data Science. Então, quem tiver o interesse e a disponibilidade, né, eu aconselharia. Eu acho que vai estar em boas mãos fazendo aí esse ramo de dados, beleza? Eu gosto muito, eu sou louco por programar.
mas pensando em futuro, eu acho que eu vou tentar me inserir nessa parte de ciência de dados também. Beleza? Imagina. Então tá. Eu não vou conseguir terminar essa parte aqui dessas funções de agregação, mas eu estou achando, dá a impressão que vocês estão gostando um pouco dessa parte de banco de dados. Então eu vou mostrar aqui, pelo menos a max e a min, só para vocês terem aí mais algumas funções nos seus repertórios, tá? Como é que funciona então? Vou propor aqui outro problema, ó. Chegou lá o teu patrão e falou assim, fulano, seleciona aí para mim, já que a gente entrou na tabela de filmes, vamos continuar aqui um pouco na tabela de filmes e depois a gente vai para outras tabelas. Ele vai falar, fulano, seleciona para mim aí, eu gostaria de saber qual é o filme que tem a maior duração, tá? Então a gente vai jogar aqui, né, para fazer a busca de qual é o filme que tem a maior duração e o maior entra no max, beleza? Como é que funcionaria aqui? Colocar o problema, ó, selecionar o filme de maior duração. Mais querem. Beleza? Como é que funciona essas funções de agregação, galera? Elas são um pouquinho diferentes, ó. Então, daqui para cima a gente tá vendo essa que é selects comuns, né? São selects comuns, a gente só está incrementando um pouquinho filtro, incrementando um pouquinho ali algumas filtros, né, peneiras e tal, mas ainda são funções de SQL, de selects comuns. Agora aqui, ó, quando a gente entra em qualquer uma dessas funções aqui, ó, funções de agregação, vai funcionar um pouco diferente os resultados, beleza? Vamos ver aqui, ó, select asterisco from tbl filme. Opa, já comecei errado. Fui meio que no embalo aqui, ó. Comecei errado aqui o negócio. É uma função de agregação, né? Eu quero pegar. Eu ia fazer uma subquery, mas ainda não está no momento da subquery. Primeiro a gente vai entender como é que funciona esses carinhas aqui, ó. Então eu quero selecionar o quê, ó? Quero selecionar, ó, max, beleza? Selecionar o máximo, as durações, né? Então, max duração from tbl filme. Tá? Então, como eu falei, ó, ela é uma função. E a gente sabe que as funções, né, elas geralmente tem a abertura e fechamento dos parênteses para a gente poder jogar ali dentro um parâmetro, né? E aqui não é diferente, ó. Então, selecione, né, o máximo, né, a maior das durações, a maior duração. Se a gente executar isso aqui, ele trouxe aqui para nós, ó, que é 200, beleza? Então, o filme que tem a maior duração é 200, tá? E assim funciona o max e também funciona da mesma forma um min. Então, se eu troco para min aqui, ó, bem sugestivo também, né? Ele vai trazer a menor duração, que é 94. Beleza? Então, tá aqui, galera. Ele trouxe para nós a maior duração e trouxe a maior duração com o max e com o min. Tá? É bem simples esses carinhas aqui, ó. Max e min faz isso daqui. Beleza? Exato. Beleza? Exatamente o que o Rafael falou. Antes da gente partir para os próximos, eu só queria trazer para vocês uma informação aqui. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa além disso, galera? Além dos 94 e além dos 200? Sentem falta de algo nas informações aqui? Da informação ou da programação, professor? Da informação. Ó, o Cauã jogou ali, ó. O nome do filme, talvez, né? Então a gente poderia jogar aqui, ó. Além da duração, eu vou jogar aqui, ó, vírgula, nome. Beleza? É nome filme, né? Nome filme, ó. E se eu executar isso daqui, galera, olha o que ele trouxe aqui para mim, ó. 94, viva, a vida é uma festa. Beleza? Vamos ver se tá certo? Vamos ver se ele trouxe essa informação correta?
para a gente saber, né, se a informação está correta, eu posso fazer o quê? Ó, então, para uma dica. Estou na dúvida, será que o banco de dados realmente é confiável? Será que ele está trazendo o que eu quero? Faz o seguinte, dá um select comum na sua tabela, ó, select asterisco from tbl filme. E aí você dá uma olhada. Então, ele tinha dito aqui para a gente, né, que a menor duração era 94 e era viva, a vida é uma festa. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na parte de duração, ó. Então, duração, ó. Ele vai descendo aqui, vamos ver, ó, tá aqui, ó. A menor duração é 94, não tem nenhuma menor que 94, a mais próxima é 97, né? Mas 94 é a menor, conforme esperado. E já vamos ver a maior. A maior ele tinha dito que era 200. Vamos ver aqui, ó, se tem alguma coisa aqui relacionada a 200. Tá aqui 200, beleza? Vamos ver se tem algum maior. Não tem, ó. Então ele trouxe certo, 94 e 200. Porém, o que acontece? 200, quem é 200? Vamos ver aqui, ó, puxar um pouco para o lado. Como de se imaginar, né, o Senhor dos Anéis, o clássico Senhor dos Anéis aí, com a maior duração. E quem é 94? Ó, quem é 94, ó, o menino do pijama listrado. E quem ele disse que era 94 na nossa busca aqui, ó? Ele disse que era Viva a Vida é uma Festa. Vamos ver quanto que é Viva a Vida é uma Festa? Eu vou dar de novo um select na minha base normal. E Viva a Vida é uma Festa tem 105. Eita, então, será que a gente não pode confiar mesmo no banco? Né? Ele trouxe errado. Na verdade, não é que ele trouxe errado. Deixa eu ver aqui o que o Renan falou. Professor, pode fazer isso? Select max duração, end min duração? Pode fazer sim, Renan. Se tiver mais de um filme com 94, ele traz todos com um min ou só um? Tá, boas perguntas. Então, pergunta do Renan ali. Eu posso, dentro de uma mesma query, fazer o max duração e o min duração? Pode, tá? Só, ao invés de você colocar end, tá vendo aqui, turma, no exemplo do Renan? Eu vou copiar aqui, ó, pra gente testar. C. E vou colar aqui, ó, pra gente executar. Beleza? Só que, ao invés de eu colocar aqui end, ó, eu vou colocar vírgula, tá? Porque quando eu quero exibir os campos, eu vou separando eles com vírgula, lembra? Então, eu trocaria aqui o end por uma vírgula. O end só iria lá dentro das minhas cláusulas where, tá bom? E se eu executo isso daqui, ó, ele traz para mim exatamente o que a gente pediu, ó. 294 e trouxe Viva a Vida é uma Festa. Caraca, o que será que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? Está trazendo o máximo, o mínimo e, de novo, Viva a Vida é uma Festa? É pelo seguinte, turma. E aí eu já respondo a pergunta do Jonathan também, tá? É porque ele tem especificando a mínima duração, que é o nome do filme, que é a mínima duração, porque o máxima duração não especificou, não pedindo o nome do filme. É isso? Não, mas ó, se eu coloco aqui, ó, o nome do filme aqui também, que nem você tinha comentado, né? Ó, coloco aqui o nome do filme também e executo, ele vai trazer exatamente a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó? Não tá certo isso. E mas não trouxe dois nomes o nome de dois filmes, professor, máximo e o mínimo? O mínimo, né? Qual é o filme mínimo? Era O Menino do Pijama Listrado e o máximo era O Senhor dos Anéis. E aqui ele não trouxe isso pra gente, ó. Tá? E aí o porquê que isso acontece, galera? Isso vai acontecer para qualquer uma dessas funções de agregação, tá? Qualquer uma que você colocar aqui, ele vai fazer isso. Por quê? Porque a função de agregação, ela vai fazer com que seja executado, ela vai dar prioridade de execução justamente para essa função aqui, ó. A função específica para aquele comando. Isso. Ele vai trazer o máximo, ou ele vai trazer o mínimo, ou ele vai fazer a soma. Quando a gente pede, como nesse exemplo aqui, para ele trazer mais informação além do... Perceba que quando a gente colocou aqui, ó, o max e o min, o max e o min, ele trouxe correto, né? E se eu colocasse o sum e o AVG, ele também traria correto, tá? Então, o que é de função, ele traz correto. O que não é de função, ele não traz correto. Por quê? Porque ele vai executar isso daqui, ó. Ele vai executar
para trazer a máxima duração. Se eu coloco qualquer outra informação, deixa eu apagar aqui para eu poder mostrar para vocês. Ó. Se eu coloco qualquer outra informação, como, por exemplo, a máxima duração, o nome do filme, e vou pedir para ele trazer aqui também ano, lançamento. Só para eu demonstrar para vocês. Ó. Perceba, turma, que independente se eu coloco aqui max ou se eu coloco min, ó, vou trocar para min e vou executar de novo. Ó, ele sempre está trazendo aqui, ó, a Vida é uma Festa e 2017, né? Por que isso? Pela seguinte questão, tá? Sempre, beleza? Sempre que você colocar uma daquelas funções de agregação dentro do teu select, ele vai trazer o dado da função de agregação. Porém, se você colocar qualquer outro dado que não seja função de agregação, ele vai trazer a primeira coisa que ele achar dentro da tabela. Tá? Vamos fazer um select de novo na nossa tabela aqui, ó, filmes. E ó, quem é o primeiro dado que ele tem aqui, ó? Viva a Vida é uma Festa de 2017. Então, quando você executa uma função de agregação com qualquer outra informação, ele se perde para buscar. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a informação da sua função, mas os dados, ele vai trazer os dados do primeiro registro, da primeira linha de registro que ele encontrar. Beleza? Pode ser que, pelo acaso, tá? Vamos supor aqui que, pelo acaso, Viva a Vida é uma Festa fosse a menor das durações. Por sorte, ele iria listar para a gente, né, a menor duração e as informações do filme Viva a Vida é uma Festa. Mas a gente não pode contar com a sorte, né? Já pensou? Ter que ter a sorte para achar alguma coisa? Então, fica de dica para vocês, tá? Sempre que vocês forem ter que executar uma função de agregação, não se preocupem em trazer, por enquanto, tá? Não se preocupe em trazer, por enquanto, nada além dessas informações que estão aqui, ó. Nada, né, além da função de agregação. Não tentem trazer nenhum outro tipo de dado, tá? Inclusive, semana que vem vai ter uma lista de exercícios, e nessa lista de exercícios eu vou falar para vocês, turma, não exatamente esse problema, né, mas, turma, tragam para mim quem é a pessoa mais velha. Então, não se preocupem, ou tragam para mim qual é a data de nascimento mais velha, tá? Tragam para mim qual é o filme que tem a maior duração, tá? Se preocupem em trazer só o valor da função de agregação, a maior duração ou a maior data de nascimento, beleza? Não se preocupem em trazer o restante das informações, porque para isso acontecer, a gente vai ter que trabalhar com um negócio chamado subquery, beleza? Dá para fazer isso, tá? Mas com um negócio chamado subquery, que a gente vai aprender um pouco mais adiante, tá bom? Então, só para vocês saberem, ó, eu poderia colocar aqui, pedir para ele trazer o mínimo, o máximo aqui, ó, o máximo da duração. Posso pedir para ele trazer aqui a soma das durações, soma duração, e a média, AVG, duração. E já vou pedir para ele trazer o count aqui também, que eu já explico todo mundo de uma vez, ó. Count, duração. Tá? Então, ó o comando que eu estou executando aqui, turma. Eu estou executando, pedindo para ele selecionar o mínimo, o máximo, a soma, a média e o count. Beleza? Vou executar. E é o que ele trouxe aqui para mim, ó. Ele trouxe tudo certinho, tá? As funções de agregação ele traz certinho. O menor filme tem 94. O maior filme tem 200. Se eu somar a duração de todos os filmes, e se vocês não acreditarem no banco de dados, né? Vocês estão com a planilha do Excel aí. Seleciona lá na planilha do Excel que vocês vão ver que vai bater certinho, ó. A soma de todas as durações dá 4.126 minutos. A média, né? Então ele soma todas as durações e divide pela quantidade de filmes, dá 137,53. E o count, ele vai contar quantos registros tem dentro dessa tabela. Tá bom? Então, min traz a menor duração. No caso, duração, porque a gente especificou duração, né? Mas min traz o menor valor de alguma coisa. Max traz o maior valor de alguma coisa. Sum traz a soma de alguma coisa. AVG traz a média de alguma coisa.
e count traz a contagem de alguma coisa. Beleza? Se vocês derem de novo, vamos dar aqui juntos, ó. Select, asterisco from, TBL, filme. Toda vez que eu estou digitando, o meu zoom fica se perdendo, mas eu volto aqui, ó. Então, ó, vou selecionar aqui a informação de filme, ó. Olha quantos registros ele traz aqui pra gente. Ele traz aqui do 1 ao 30, certo? Então, nós temos 30 filmes cadastrados na nossa base, que é justamente o que ele trouxe aqui no nosso, ó, no nosso count. Entenderam? Então, o nosso count, ele faz isso, turma. O nosso count, ele vai contar a quantidade de registros que existe. Beleza? Ficou claro essas 5 funções aqui por enquanto? Deu para entender as 5? O min, o max, sum, o AVG e o count? Sim? Tá, beleza. Só para eu encerrar aqui com vocês esse primeiro momento, tá? E aí na próxima aula a gente continua, e aí eu vou detalhar ainda melhor essas 5 funções principalmente. Eu poderia fazer o seguinte aqui também, ó. Não necessariamente o min e o max, eles só funcionam para dados do tipo inteiro, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Select, deixa eu tirar o zoom, que esse zoom aqui ele me dá nos nervos quando eu estou digitando e ele sai do local correto. Então, ó, select, asterisco, não, select, max, beleza? DT, nascimento, from, TBL, ator. Ó, DT de nascimento, ela não é uma coluna do tipo inteiro, como é a duração. Mas a gente pode utilizar o max para ele aqui também, ó. E se eu executo aqui, olha o que ele trouxe para mim. Ele trouxe, né, a data de nascimento. Eu trouxe aqui o max, né? Ele traz a data de nascimento mais recente. Beleza? Então, alguém nasceu no dia 15/8 de 1990, tá? E eu poderia colocar aqui, ó, isso daqui, ele se encaixaria, por exemplo, essa função que eu executei aqui agora, ó, se eu perguntasse para vocês, qual é a data de nascimento do ator mais novo? Beleza? Se eu fizer aqui, ó, vamos lá, select, asterisco, from, TBL, ator, ó, select, asterisco, from, TBL, ator, né, só o dado comum aqui, só a busca comum, e eu perguntasse para vocês, turma, selecionem para mim qual é a data de nascimento do ator ou da atriz mais nova, vocês fariam como? Provavelmente vocês fariam isso daqui, e aí vocês iriam sair caçando aqui, ó, qual é a data de nascimento do mais novo, né? Que no caso aqui, ó, até achamos aqui, ó, dia 15 de agosto de 1990 é a Jennifer Lawrence, beleza? E aí vocês iam ter que sair fazendo isso daqui. Aqui a gente só tem 30 dados, tá fácil. Imagine se a nossa base tivesse 2.000, 3.000 dados. Você sair caçando um por um. Você pode usar esse recurso aqui, ó. Cadê o recurso? Tá aqui, ó. Select max, data de nascimento, from determinada tabela. Aí ele traz aqui, ó, a data de nascimento mais recente, tá? E eu poderia fazer isso aqui também, ó. Min. E aí, né, com o min, ele traz a menor data de nascimento. Então, o max traz a maior data de nascimento e o min traz a menor data de nascimento, 13 de setembro de 1940. Beleza? Então, não só para dados do tipo int a gente pode utilizar, mas também para dados do tipo date. Tá bom? Tenho mais 2 minutos, então, não só também, turma, para dados do tipo int e date. Se eu falasse para vocês assim, turma, verifiquem para mim, pensem em uma lista de chamada, tá? Uma lista de chamada, geralmente, ela vem em ordem crescente e decrescente, ou em ordem alfabética, né? Desculpa. E aí você tem lá a primeira pessoa, geralmente a pessoa que começa com A, e a última é a pessoa que começa com Z. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, dentre todos os atores, qual é o último ator da minha lista alfabética? Poderia jogar aqui, ó, nome, ator.
Beleza? Ó, e ó, no caso aqui é Max, né? Ó, Max. Então, ó, posso jogar aqui, ó, Max, nome ator, e se eu tivesse uma lista alfabética, o último ator seria o Will Smith, beleza? E se eu tivesse querendo pegar o primeiro, eu jogaria aqui um Min, e ele traria para mim aqui, ó, o Andrew Garfield. Tá bom? Então, é bem bacana esse recurso do Max e Min. Ele permite a gente fazer esses tipos de cenário que eu comentei com vocês aqui agora, tá? Ainda de forma limitada, né? Porque percebam que a gente só consegue trazer uma única coluna de informação, mas não se preocupem que a gente vai ver como trazer a informação completa, né? A informação correta. Como, por exemplo, lá, ele trouxe a maior duração dos filmes, mas não trouxe qual era o filme correto. Se preocupem não que daqui a pouco a gente chega lá. Por enquanto a gente está entendendo, né? Como é que funciona essas funçõezinhas aqui de forma separada e depois a gente aprende a juntá-las tudo em uma única forma, tá? Em uma única query. Talvez o Max e o Min aqui, eu jogando os dados do tipo date, os dados do tipo varchar, não tenha ficado claro, mas não se preocupe que na próxima aula a gente retome isso daí, tá bom? Mas espero que tenha dado para vocês já conseguir aprender aqui umas coisinhas a mais, né? E começar a ver qual é, né? Galera, de verdade, isso daqui dá para a gente fazer umas coisas mirabolantes, vocês vão gostar. Não é à toa que lá no início da aula eu falei que chegou a parte mais legal, na minha opinião, de banco de dados, que é trabalhar com query. Vocês vão ver que dá para fazer coisas bem legais. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que o Gabriel falou. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. E a gente faz aí um bate-papo final. Gabriel, é que muitas lógicas que usamos nos códigos do front, que dá para colocarmos direto no banco, dependendo... Exatamente isso, Gabriel. Dá para você fazer, né? Aqui no próprio banco você já consegue fazer um monte de peneiras, digamos assim, né? Para só mandar informação lá para o seu sistema, já de acordo com o que você quer. Já ordenado, né? A gente vai ver funções de ordem alfabética, então aquilo que vocês faziam em programação para ordenar, a gente pode ordenar aqui direto no banco e já mandar tudo ordenado. Então, dá para fazer umas coisas bem interessantes. O Renan não gostou muito da parte dos diagramas. Mas eu sei, é porque é muito teórico, né? A parte dos diagramas, das modelagens, tem muita regra. E essas regras, elas são fundamentais para a gente deixar o nosso banco construído da forma correta, né? Mas eu concordo que a parte legal fica para o segundo e para o terceiro módulo, que é a parte prática, né? Começar a fazer as partes práticas. Eu concordo com vocês. Então tá bom, galera. Mas é super importante, né? Reforçando que é super importante a parte da modelagem. Oi? O senhor vai jogar essa aula no YouTube? Sim. Vou até parar aqui a gravação dela e aí eu download, eu já upo lá no YouTube e disponibilizo para vocês.